Olá, aqui é a professora Edinalda. Vamos para essa questão sobre patrimônio histórico, que é um assunto do nosso interesse. É uma discussão bastante acalorada e todo mundo já viu, vez por outra, em jornais, etc., que determinado bem foi tombado como patrimônio histórico. Então, esse patrimônio histórico de 2003 para cá, ele passou a destacar também o chamado patrimônio histórico imaterial. Esse patrimônio histórico imaterial, ele se refere às práticas, aos saberes, etc. E isso muitas vezes leva os estudantes a confundir, por exemplo, se um determinado objeto é material ou imaterial. Então, um saber que se refere, por exemplo, a fabricar um determinado tipo de cerâmica com uma decoração em um determinado local. Isso é material ou imaterial? Se for o tombamento dos objetos em si, como objetos para serem colocados em museus, etc., então é material. Mas, se o texto estiver falando que é um saber, então é a prática, o saber das pessoas que moram na região tal, que dominam aquele conhecimento para fazer aquele tipo de cerâmica, então a gente está diante de patrimônio imaterial. Então, vamos aqui para a questão propriamente dita. A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, formulada em 2003, portanto bastante recente, dedicou-se exclusivamente à problemática que envolve o patrimônio cultural imaterial. Assim, no primeiro parágrafo do artigo, segundo esse documento, o patrimônio imaterial ou intangível foi alcunhado como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades e os grupos, e em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. A Feira de Caruaru, registrada como patrimônio cultural em 2006, é considerada como um bem patrimonial imaterial, porque, repare bem, que é a feira e não o prédio, as características do prédio, do lugar e etc., onde essa feira se realiza, mas a feira em si. Então, ela é patrimônio imaterial porque apresenta-se como lugar onde são reproduzidas práticas culturais coletivas, abriga manifestações artísticas que envolvem linguagens, danças e ritmos. Nós estamos falando de uma feira. Então, pode até acontecer uma ou outra apresentação lá, mas não é exatamente isso, não é para isso. Abarca rituais e festas que abalizam muitas vivências e práticas sociais, também não é por causa de rituais e festas. Nós estamos sempre lembrar que nós estamos falando de uma feira. Demonstra a necessidade de preservar seus elementos arquitetônicos. Então, se fosse a necessidade de preservar elementos arquitetônicos, seria patrimônio material. Promove os registros folclóricos e pitorescos de uma cultura exótica. Geralmente não se usa mais esse tipo de termo. Quando você fala de cultura exótica, você tem sempre que pensar em exótica para quem, certo? Então, o que nos resta aqui nessas alternativas é a letra A. Apresenta-se como lugar onde são reproduzidas práticas culturais coletivas. Não explicou que práticas são essas. Tranquilo? Então, ficamos com a letra A.